Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós estaremos meditando no último dia da nossa série de Paulo em Corinto. E eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até este momento. Vamos fazer a leitura do texto? Atos 18, nós leremos do verso 23 até o verso 28. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Irmãos, Paulo encerra a sua segunda viagem missionária em Corinto. Tudo indica que no ano 52. Fica ali um período e os historiadores dizem que no ano 53 ele sai de Antioquia da Síria para fazer uma visita àquelas igrejas que ele havia implantado, que seria o início da sua terceira viagem missionária. Ele sai de Antioquia na Síria e passa na sua cidade natal, Tarso, e segue por dentro do continente que hoje é a Turquia, e naquele tempo se chamava Ásia Menor, visitando todas aquelas cidadezinhas que ele teve pregando o evangelho. Quando ele chega no final daquela região, ele passa para a região da Macedônia, que é Europa, viaja até Bereia, Tessalônica, depois desce para a Grécia até Atenas. De Atenas ele vai para Corinto, volta para Tessalônica e Bereia e segue a sua viagem beira-mar até chegar em Jerusalém, onde ele vai ser preso. Nesse período, o intuito de Paulo nessa viagem era confortar os irmãos aonde ele tinha pregado o evangelho e aonde ele tinha formado uma igreja. Dentro desse assunto, nós temos que ter uma atenção que aqueles para o qual nós pregamos o evangelho, nós temos que os acompanhá-los. Devemos acompanhá-los. Eu e você devemos acompanhá-los. Você ensina o evangelho para sua mãe, acompanha, instrua, para que ela chegue no pleno conhecimento da palavra de Deus e consiga viver uma vida dentro da vontade do Senhor. Se você é alguém que está me ouvindo agora e que recebeu o evangelho, mas ainda falta essa instrução, procure alguém na sua cidade, uma igreja séria, e procure essa instrução. Procure alguém para te ensinar. Procure ouvir pregadores fiéis. Procure ler a palavra de Deus. Procure orar ao Senhor. Isso vai melhorar a sua afinidade com o Senhor e você vai viver uma vida mais robusta com o Senhor. Enquanto Paulo fazia essas viagens, chega em Éfeso um homem chamado Apolo, um judeu que conhecia rigorosamente o Antigo Testamento, que vivia esse Antigo Testamento, que cria no Senhor pelos relatos do Antigo Testamento, que foi discípulo de João Batista
e que conhecia sobre Jesus Cristo até João Batista. E ele foi à sinagoga e pregou com muita eloquência, com muito vigor a palavra de Deus até o que ele conhecia. Priscila e Áquila, ao ouvi-lo, instruídos pelo Espírito Santo, chama-os, convida-o para uma visita, leva-o para sua residência e ali eles ensinam a ele o restante das verdades bíblicas a partir de Jesus Cristo, como, por exemplo, a importância da morte e da ressurreição de Cristo, a importância da obra do Espírito Santo, a importância da redenção e assim por diante. E Apolo fica ali com eles. Apolo é preparado ministerialmente e depois ele tem o desejo de ir até a Acaia, saindo de Éfeso, ou seja, ele queria ir para a Europa, para Corinto, e ele se estabelece por um período em Corinto que ele foi importantíssimo naquela obra ali. Vejamos mais uma verdade prática, além da que já falamos a respeito do zelo de Paulo em passar e instruir os irmãos, do qual ele já havia pregado a palavra de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós não temos um conhecimento pleno sobre a palavra de Deus, mas isso não é um limitador para não pregarmos a palavra de Deus, para não evangelizarmos. Você, dentro daquilo que você sabe, você deve usar aquilo que você sabe para que o Espírito Santo te instrua a alcançar as pessoas que são deles no local onde você está. Mas você jamais deve parar por aí. Você deve estar aprimorando por meio das Escrituras, por meio da comunhão com a igreja, por meio dos sermões ouvidos pelo seu pastor ou por alguém que você tenha acompanhado. Isso é necessário para o seu crescimento. Você, quando criança, alimenta um alimento de uma forma, leite. Quando você já é um adolescente, você tem uma alimentação mais forte, quando criança também, para o seu crescimento. Quanto adulto também, quando você chega na velhice, você muda a sua alimentação. Espiritualmente, nós precisamos renovar a nossa alimentação constantemente. Isso é um fato. De tempos em tempos, o Espírito Santo vai nos moldando a termos alimentações espirituais diferentes, uma apresentação dessa alimentação diferente, mas tudo dentro da vontade do Senhor. Porque pode ser que os ouvidos que estão recebendo, de tempo em tempo, vão mudando também. Você precisa estar atento a isso. Portanto, o que eu deixo aqui para você no final dessa série é: Jesus é o Cristo, e isso é o que deve sair dos teus lábios, e isso é o que deve ser pronunciado por ti e vivido por ti, para que a vontade dele se cumpra em ti, tanto na sua alimentação espiritual, como no seu contato com as pessoas, como na sua conduta pessoal e assim por diante. Mas uma coisa é fato: se você crer nesse Jesus, o Espírito de Deus preencherá a sua vida e ele vai ser o guia para onde você for e o guia para a transformação que você precisa passar. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento. Que o Senhor esteja guiando os teus filhos, guiando as nossas vidas, nos instruindo. O Senhor é bom, a tua misericórdia nos alcançou, a tua graça nos alcançou. Abençoe a vida que está ouvindo, ou as vidas e as famílias que estão ouvindo. Que o Senhor esteja aplicando esta palavra no coração deles e que eles sejam regenerados pelo Senhor, ou aqueles que já são, sejam confortados para continuar esta obra. Nós oramos ao Senhor agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.